nessa noite. Deus de poder e Deus de glória. Ó Deus poderoso e fiel. Espírito Santo de Deus, venha, meu Pai. Toque aos nossos corações, às nossas mentes. Abra, Senhor. Usa ela, Senhor, para que ela venha trazer a palavra, Senhor, que venha do céu. E creio que o Senhor já deu essa palavra ao coração dela e que seja passado para os nossos corações. E que não fique só nos nossos corações, que a gente possa levar essa palavra aonde a gente for, aonde a gente estiver, que a palavra do Senhor se estenda por este mundo, pela nossa vida, para nós que nós colocamos em prática a Tua palavra. Porque não é só ouvir, Senhor, tem que praticar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo, capítulo 8, apenas o versículo 20. Vamos ler 2, né? 21 e 22. Estamos alegres, né? Como disse o pastor Elias, a gente fica feliz a cada vez em ver cada um dos irmãos, né? Porque de janeiro a dezembro, Deus tem nos sustentado. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 8, 21 e 22. Aleluias. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Os irmãos, vamos ler juntos o 22? Enquanto a terra durar, sementeira e seca, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Mais uma vez, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, aleluia. Os irmãos podem vos assentar. Louvado seja Deus. Meditou enquanto leu nessa palavra? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a palavra do Senhor falando, Deus, o próprio Deus, falando com Noé, né, Iris? Da aliança que Deus estava fazendo com Noé. E hoje nós lemos essa palavra e eu quero estar trazendo para os irmãos esse tema: as 4 estações na vida do crente. Porque nós lemos uma promessa de Deus, dizendo que enquanto houver terra, enquanto eu e você estiver nesta terra, vai haver o quê? Primeiro, semente, plantio. Enquanto a terra durar, vai haver semente, plantio, vai haver colheita, vai haver alimento. É uma promessa de Deus para mim e para você. Vai haver alimento, não vai faltar, né? Às vezes as pessoas, estamos vivendo os últimos tempos, né, irmãos? E às vezes a gente percebe que muitas pessoas ficam preocupadas, porque já está havendo uma movimentação mundial de guardar grãos, né? Acho que alguém aqui já ouviu falar, né? Tem um projeto do governo que estão guardando grãos, porque daqui não sei quanto tempo pode faltar alimento na terra e eles vão ter grãos. Mas e a palavra do Senhor, aonde fica? É por isso que é bom servir a Deus, né? Porque a palavra do Senhor está dizendo para nós essa noite: enquanto, olha, Deus estava falando, Noé, enquanto houver terra, não vai faltar semente. Vai ter plantio e também vai ter
colheita. Vai ter calor, verão, inverno, outono, dia e noite jamais cessarão. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu e você que aqui estamos nessa terra, nós iremos passar por tudo que nós tivermos que passar, irmãos. Vamos ter que passar, não é o vizinho que vai passar, é você mesmo. Não é outra pessoa, é tu. E aí, no nosso Brasil, vamos falar sobre as estações da vida do crente. E é incrível, porque bate certinho com as estações do ano na nossa vida. De 21 de dezembro até 20 de março é verão. É um tempo maravilhoso, né? O ano está começando, janeiro entra. No Brasil, isso no Brasil, no hemisfério norte muda, né? Mas no sul, no Brasil, nós temos isso. Começa janeiro, começa o verão, dezembro, no meio de dezembro, finalzinho, começou o ano, começa verão. Começa o calor. Tem gente que gosta de frio, mas outros preferem mais o calor. E o que eu quero comentar com os irmãos nessa noite? O verão é um período de dias quentes, mas é um período de dias que a gente se levanta com muita alegria para ir trabalhar, não é verdade? A gente se levanta animado, já toma um banho, se suou à noite, já toma um banho frio, se anima, sai para a lida, né? Como diz o pessoal, sai feliz da vida porque se acorda disposto. Espiritualmente também é assim, irmãos. Não tem dias na nossa vida espiritualmente que a gente amanhece cantando, glorificando, cheio de fé, alegre, animado, né? Tem dia que a gente já se levanta glorificando a Deus, adorando, cantando louvor, né? Tem dia que é desse jeito, é verão. É verão. É dias alegres. Acho que era a Priscila, quando era pequena, que falava que o dia ficava alegre quando tinha sol. Quando tinha sol, né? E parece bem verdade, né? Parece que quando está sol, o dia fica mais alegre, mais bonito. É tempo de alegria. É tempo que você tem mais disposição para tudo. Principalmente a gente que é dona de casa entende muito bem disso. Coisa boa é limpar a casa no calor, não é? Coisa boa é lavar roupa no calor. Então, esse é o tempo que você tem mais disposição. Só que esse tempo de verão é o tempo de chuvas. Eu me lembro quando eu era criança lá no Pernambuco, começava a chuva, o povo ia plantar. Eu me lembro de criança indo para a roça, só criança brincando, né? Ajudar meu pai, meu avô, minhas tias. A gente ia e via, é muito gostoso, né? Você plantar, ver aquela semente nascer, crescer. Né? E é o tempo de plantio, é o tempo de preparação, é o tempo onde você planta. E eu quero perguntar para você, o que você tem plantado espiritualmente? É verão, é disposição, é tempo de se animar. Se tiver culto todo dia, você quer ir porque não está frio, você está animado, mas o que você está fazendo para o reino? É tempo de plantar. O pastor Elias falou, daqui uns anos o pastor Davi vai estar velhinho e você vai estar junto dizendo, eu comecei uma grande obra para Deus. Se Jesus voltar até lá, né? Junto com o pastor Davi, e nós estamos agora colhendo os frutos. Então plante mesmo, irmão. Porque é tempo de plantar, é verão, é tempo de plantar, é tempo de arregaçar as mangas e se preparar. E aí tem um versículo bonito, Provérbios 20, 24, que fala da formiga. Provérbios 20, 24, 25.
vai ter com a formiga preguiçoso, né? Acho que é esse mesmo. Porque a formiga, ela não fica parada. Ela prepara, leva o seu alimento. Vocês já viram aquelas fileirinhas de formiguinha levando as folhinhas, né? Para casa. 24, 25. Capítulo 20, versículo 24 e 25. Elas levam o alimento para guardar na casinha delas, lá no formigueiro. Por quê? Porque elas sabem que vai vir o inverno. Então, no verão, elas se preparam. Então, o verão é o tempo de fazer depósito. Está entendendo a palavra? Quando você estiver animado, adorando a Deus, quando você estiver vivendo um tempo de bênçãos espirituais na tua vida, um tempo de muita fé, sabe, irmão? Aquele dia que você levanta assim com a fé do mundo inteiro parece estar na sua vida. Então plante coisas boas, se prepare, faça depósito com Deus, ore, jejum, busque, porque é tempo de fazer depósito. É verão, é tempo de se preparar. Porque existem várias estações na nossa vida e você sabe bem disso. E precisamos estar se preparando para passar por cada uma delas. Só que quando termina o verão, você abre a janela da sua casa, você abre a porta da sua casa, aí de repente acabou o mês de março, né? Aí você vai ver que vai vir o outono. Lembra? Está ali, né? A mesma árvore. Olha bem essas árvores. Nós somos árvores plantadas. Aleluias. Por Deus. A mesma árvore que no verão estava começando a dar os frutos, chega o outono, é o tempo de colheita. Alguém vai lá, colhe. Muita gente, esses dias alguém falou, gosto de ir para o norte no mês de junho, porque é o tempo da colheita, tem milho verde, tem isso, tem aquilo, porque passou o verão, veio o tempo da colheita, chegou o outono. E aí, nessa época do outono, colhe-se tudo, fica somente o quê? As folhas. Lembra? Eu falei de fazer depósito, você fez. Por quê? Porque vai chegar uma hora na tua vida que vai ser hora de percas. São horas difíceis. O tempo muda. Você vai chegar num tempo diferente. Vai ter hora na tua vida que vai ser uma hora de angústia. A angústia pode bater na porta de qualquer um, irmão. Ser crente, ser servo de Deus, não é somente estar cantando, não vai ter somente flores no caminho, não é só mar de rosas. Tem os espinhos também. Então vai chegar a hora que o dia vai ficar nublado, que as coisas vão mudar. E o crente precisou de depósito para suportar o outono que chegou na sua vida. É bem assim. Aleluias. Eu creio que o Espírito Santo de Deus nessa noite está falando com alguém. Louvado seja Deus, porque o tempo de dor chega para mim e para você. Cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. São tempos difíceis que surgem na vida do cristão. Apesar de ser o tempo de colheita, quando colhe todos os frutos da árvore, as folhas caem, vem ventos fortes que fazem com que essas folhas comecem a cair. Muitas das vezes, são percas que nós temos que o próprio Deus resolveu tirar. Nem tudo é trabalho do inimigo, não. Como diz o pastor Elias, às vezes o inimigo trabalha para Deus também. Né? Você sempre fala quando fala de Jó. Às vezes o inimigo trabalha para Deus. Tem percas que surgem na nossa vida que é o próprio Deus que tira. São dias de outono, são dias difíceis, tempo de mudança, noites longas, vento forte, tempo de desapego. Ventos que vêm assim de uma maneira terrível.
terrível que balança o seu barco, parece que vai naufragar e vai balançando. São dias difíceis, tempestades que se levantam, mas não se esqueça, no barco da sua vida, Jesus está. Aleluias, Ele não nos abandona, Ele está lá no barquinho. O barquinho vai balançando, parece que você não vai suportar, mas o Mestre está lá. Oh, glória a Deus! Como é maravilhoso ter Ele no barco, ter o Senhor conosco, irmãos. Coisa gostosa é passar prova, mas não largar de Jesus. Aleluias! Sabe por quê? Em ventos fortes, em provas que nós passamos, eu tinha certeza que o Senhor ia trazer vitória. Crente é assim, irmãos, crente, o barco balança, mas o crente sabe, lá no fundo do coração do crente, ele sabe que vai haver bonança, vai haver calmaria. Aleluias, está chegando, logo chega. Aleluias! Logo as águas se acalmam. Aleluias! Logo o Senhor diz, aquieta-te, vento. Logo, logo Deus vai dar ordem. Fique tranquilo, fique tranquila. A ordem do Mestre vai vir e o vento vai ouvir, vai se acalmar e vai haver bonança. Aleluias! O vento só balança o teu barco enquanto a ordem não chegar. Mas quando a ordem do Mestre chegar, o vento vai se acalmar. Aleluia! Glória a Deus! O outono vai passar. Aleluia! Vai passar, irmãos. A luta vem e passa. Tem um corinho antigo que diz, a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Ela vem, mas passa. Israel não ficou a vida toda no deserto, não. Foi só 40 anos. Só? É muito, né? Mas passou. Caleb, Josué chegou do outro lado cantando, adorando. Aleluias. O segredo é não murmurar. Aleluias. É ficar adorando. Aleluias, o outono vai passar. Jesus está no teu barco. Aí passou o outono, o que acontece? As folhas caíram, as percas que tiveram que sair, foram embora. Aconteceu, mas foi tempo de mudança, porque precisava, é um tempo de mudança. Tem coisas que tem que mudar para se renovar, para começar a vida nova. Aleluias. Aí chega o inverno. Ó a árvore, tá vendo? Vai mudando. Mas não vai morrer não, irmãos. Aleluia. Parece que vai, mas não vai. Aleluias. Quem plantou, você plantou na raiz, bem alicerçado à beira das águas. Aleluia. Chega o inverno, o tempo de frio. Passou a ventania do outono, mas chegou o frio, misericórdia. Chegou os dias difíceis, os dias mais nublados do ano. Tem semana que passa a semana, você não vê um raio de sol, não é verdade? É tempo de frio. Você olha assim, tudo nublado. Sabe, irmãos, quando você olha assim, parece que não vai ter um raio de esperança. Está um frio até espiritual. Parece que você não sente mais nem a presença do Espírito Santo. Você abre a palavra, parece que não fala mais nada com você, é como se fosse qualquer livro. É um tempo de frieza que qualquer um pode enfrentar. Mas vai passar. Aí tem um versículo, e a hora também vai passar, mas tem um versículo
que eu achei muito bonito, quando chegou o inverno, está em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 21. Coloca ele, Dai. Chegada do frio, noites frias, dias nublados, o dia escurece mais cedo, né? Tem lugar no nosso Brasil que muda até o horário, quando é horário de verão, depois volta de novo, porque muda os dias. E aí entramos numa fase de hibernação, querendo dormir e só acordar quando a luta passar. Período de ataque do inimigo, período de tristeza, de solidão. Não é assim, irmãos? Elias estava no período de solidão, foi lá se esconder lá na caverna. Estava escondido lá, era um inverno na vida dele. Tinha passado tempos alegres, né, que orou e o fogo desceu, estava no verão. Mas de repente foi o inverno, Elias se escondeu lá na caverna. Tempo de tristeza, de angústia. 2 Timóteo 4 e 21. Aí também fala, aqui nós vemos Paulo falando, procura vir antes. Paulo estava preso. Procura vir antes do inverno, Eubulo. E deixa eu ler daqui que sem óculos de longe fica Eubulo. E Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te sauda. O primeiro versículo, ele estava dizendo, a primeira parte A do versículo, ele estava dizendo a Timóteo, procura vir antes do inverno, porque no inverno era período que também tinha tempestade e as navegações podiam naufragar. Então, ele estava dizendo, vem antes que comece o inverno. Vem antes para você ficar comigo aqui, para nós estarmos juntos, irmãos. O tempo frio, o tempo de angústia, o tempo de inverno, é um tempo que você quer estar agasalhado, né? Que você quer estar quietinho em casa, tomar um chocolate quente. Às vezes você não tem nem vontade de vir para a igreja, quer ficar só em casa, né? É inverno espiritual. Mas aí nós precisamos de ter alguém do nosso lado, nós precisamos de ter amigos fiéis, de ter pessoas do nosso lado, irmãos, que tragam uma palavra de ânimo, uma palavra amiga. Precisamos de ter amigos. A Bíblia diz que um amigo pode ser mais chegado do que um irmão de sangue. Então Paulo estava dizendo, vem Timóteo, fica comigo, vem antes do inverno, passa junto comigo, esteja comigo, me ajuda, esteja do meu lado, me aqueça com a tua presença. Espiritualmente, precisamos uns dos outros, irmãos, precisamos estar juntos sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias, porque quando estamos juntos, a lenha junta, ela pega fogo mais rápido, não é verdade? Ela se aquece. O tição que é tirado do fogo, ele se apaga. Se ele está junto, ele se aquece. Então, nessa época de inverno, precisamos estar ouvindo uma palavra amiga de um irmão. Precisamos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem força, você diz, mas eu vou ouvir hoje a palavra, eu vou louvar, eu vou para a igreja. Reúna todas as suas forças e vá adorar o Senhor. E aí, quando termina o inverno ele dura de 21 de junho a 21 de setembro. Então, nós estamos findando o inverno, né? É por isso que hoje fez um frio aqui, só que agora já me deu calor. É por isso que nós saímos de lá, de Itupeva, estava bem quente, bem calor mesmo. E chegando aqui já deu frio, porque ainda é o final do inverno. A partir do dia 22 de setembro, começa a primavera. Coloca aí, irmã Daiane, pastora Daiane. Cantares 2 e 11. Primavera começa quando? A partir do dia? Aleluias, porque nem tudo é inverno, né, irmãos? Nem tudo é outono. Passamos por lutas, por dificuldades. Cantares, capítulo 2, versículo 11. Mas a primavera vai chegar na minha e na sua vida. De repente, nós que estamos aqui, tem alguém passando o verão, tem alguém no outono, tem alguém no inverno. Mas pode ser que hoje também já tenha alguém na primavera, porque eis que o tempo
Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Mais um. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar. O tempo de cantar? Chegou não, eu também falava chegou. Não sei se tinha alguma Bíblia que estava com alguma tradução estranha. Mas você entendeu? O verbo está no presente. Agora, o tempo de cantar chega. Não é chegou, é passado. Chega. Pode ficar tranquilo. Vai passar o inverno. O tempo de você cantar, de glorificar, de leveza, de alegria, de sol, de flores, chega. Aleluia, louvado seja Deus. Chega, irmãos. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira em cada letrinha. Aleluias. Quando nós lemos em Gênesis dizendo que não vai faltar nada, nem verão, nem inverno, nem outono, as estações do ano, a palavra do Senhor diz, vai chegar também o tempo de cantar. Aleluias, o tempo de cantar chega. Aleluias, é o melhor tempo, então aproveita. Aleluias, viva cada etapa da sua vida, mas viva dentro da palavra do Senhor. Passe o que passar, de janeiro a dezembro, se agarre nas promessas do Senhor, porque vai ter dia de choro, mas vai ter dia de alegria. É tempo de louvar, é tempo de rir, é tempo de abraçar, mas chega o tempo de você ser feliz, de você viver as bênçãos de Deus, de você desfrutar das promessas de Deus. Chega o tempo de desfrutar das promessas, vai chegar sim, irmãos, vai chegar. Se você ainda tem algo, ainda tem promessa esperando, fique tranquilo, porque você vai receber todas elas, é no tempo de Deus. As árvores mudam com cada estação do ano, mas em todas as estações que você passa na sua vida, em todas as lutas que você passa, você precisa estar alicerçado nessa palavra. Louvado seja Deus. Pode passar, é que nem o bambu, né? O vento vem, balança, mas quando o vento passa, ele está de pé, não cai. Aleluias. Assim é aquele que é firmado, como diz o Salmo 1, plantado junto a ribeiros de água. Darão o seu fruto na estação certa. Aleluias. E tudo o que fizer, prosperará. O tempo de cantar chega. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.